Olá pessoal, bom dia. Chegamos a mais uma aula de saúde coletiva. Hoje é a aula de número 7, onde vamos abordar o PNI, o Programa Nacional de Imunização, e vamos detalhar de uma forma mais ampla tudo sobre vacinas, os tipos de vacinas. Nessa primeira aula vamos tratar sobre como é que funciona o Programa Nacional de Imunização, o que é a imunização, para darmos continuidade com a nossa aula seguinte sobre vacinas, tá certo? O Programa Nacional de Imunização tem o objetivo, de controlar as doenças imunopreveníveis através das amplas coberturas vacinais, que são as vacinas que combatem, ou seja, erradicaram na história já algumas doenças, e a população possa ser provida e adequada dessa proteção imunitária contra essas doenças abrangidas pelo Programa Nacional de Imunização. A imunização é uma capacidade do organismo reconhecer o agente causador da doença, e produzir anticorpos a partir das doenças adquiridas por meio da vacinação, ou seja, ficando protegido temporariamente ou permanentemente. A imunização ela pode ser ativa ou passiva. A imunização ativa, ela pode ser natural ou artificial. Ela ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente patogênico natural, adquirindo a doença. E ela pode também ser, pode ser introduzida pelo agente patogênico atenuado, ou mesmo o antígeno, desse agente, em um processo denominado vacinação, que é a imunização ativa, ou seja, a imunização ativa artificial. E ela pode ser imunização passiva, quando ocorre a transferência dos anticorpos da mãe para o seu filho, através das vias placentárias ou pela amamentação. E ela é a imunização passiva artificial, quando ocorre a passagem dos anticorpos, através dos anticorpos ou soro. Só para recapitular, a imunização ativa, ela ocorre quando a pessoa tem, de forma natural, tem um contato com a doença e desenvolve já a imunidade, natural contra o agente causador. E artificial é quando, através da vacina, convivo com os vírus ou bactérias mortos, vírus atenuados. E ela é passiva, quando é natural, é através das vias placentárias ou o leite, através da amamentação. E artificial é quando os anticorpos prontos a pessoa recebe esses anticorpos prontos através dos soros. O que é vacina? Vacina é nada mais que uma preparação contendo micro-organismos vivos e mortos ou frações destes, Tem uma forma possuidora de propriedades antígenicas, que essas vacinas são empregadas para produzir em um indivíduo atividade específica contra esse micro-organismo. Ela geralmente pequeníssima, apresenta-se em pequeníssima quantidade de 3 tipos de substâncias que podem ser adicionadas nessas vacinas, onde essa imunização vem de forma de preservativos que inibem o crescimento do agente causador de doença, de forma estabilizante, onde ajuda a vacina a manter a composição química, exemplo, a mudança de temperatura, e coadjuvante, que aumenta a habilidade da vacina e de induzir uma resposta imune. A imunização, ela se apresenta como vacina ativa e vacina inativa. As vacinas de vírus vivos atenuado, ou seja, vírus enfraquecidos, são lábeis e perdem a sua capacidade de provocar a doença, mas ao mesmo tempo têm a capacidade de evitar a doença.
elas são passíveis de dar, de dar eventos adversos. Os vírus replicam no organismo e devem ser mantidos em um bom estado de conservação, entre 2 a 8 graus positivos, que se apresentam na forma atenuada do vírus selvagem ou bactéria. As vacinas inativas, elas geralmente são mortas, vírus e bactérias. Exemplo, a tríplice bacteriana, que contém um macerado da bactéria de Bordetella pertussis, né? E a tríplice acelular, que contém fragmentos da bactéria morta. E os fragmentos dos micro-organismos, que podem ser proteínas ou polissacarídeos, tá? Outra situação bem importante é os cuidados que devemos ter com esses imunobiológicos, tá certo? Temos que atentar nos cuidados do prazo de validade, conservação de temperatura, transporte, armazenamento, as doses, a coloração da vacina, a diluição, o tempo de validade após a diluição. Todos esses cuidados devem ser prestados pelo técnico de enfermagem, o responsável pela rede, né, de vacina da sua unidade de PSF, onde vai seguir todas as notas técnicas que o PNI dispõe constantemente. O PNI dispõe dessas notas técnicas anualmente, ou seja, cada mudança, cada nova vacina que o Ministério dispõe para o PNI, uma nota técnica é lançada e todos os profissionais que trabalham diretamente com vacinação devem estar a par dessas mudanças, desses cuidados, da importância das doses, da validade das vacinas, como também da conservação. As contraindicações gerais das vacinas: as pessoas com uma imunodeficiência congênita ou adquirida, tá certo? As pessoas acometidas de neoplasias malignas, as pessoas em tratamento com corticoides em doses imunossupressora ou submetida a outras terapêuticas imunodepressoras e gestantes grávidas. Portanto, é importante também ter essas contraindicações, mas há algumas vacinas em qual as gestantes ainda podem tomar. E também é importante que há uma contraindicação bem importante: as crianças, ou seja, criança que nasceu com menos de 2 quilos não pode tomar BCG, certo? Existem ainda umas falsas contraindicações, que é em relação a não pode tomar vacina porque tosse ou coriza, ou a vacina ocasiona tosse ou coriza, diarreia leve e moderada, vê a questão das doenças de pele, desnutrição, doenças neurológicas estáveis, tratamento sistêmico com corticoide em doses baixas, alergias, prematuridade ou baixo peso ao nascer. São todas falsas contraindicações que observamos e levamos a essas falsas contraindicações a uma resistência das pessoas. Algumas famílias já não gostam de vacinar, aí usam resfriados, tosse ou diarreia, ou até o peso baixo mesmo, ou um processo alérgico, para não levar a criança para ser imunizada. Rede de frios. Na última aula, pedi para que vocês analisassem como era que funcionava essa rede de frios, pedi para desenhar como era uma geladeira de uma sala de vacina, tá certo? E hoje eu só vou reforçar, falando sobre essa rede de frios, que é o sistema, né, de conservação, armazenamento e transporte e manipulação desses imunobiológicos, desde a sua produção até a sua administração. A conservação a nível nacional, central e estadual, deve ser sempre é utilizado câmaras frias, né, a 20 graus negativos Celsius. A nível regional e municipal também em freezers, né,
a 20 graus negativos Celsius, e nível local de geladeiras que deve ficar sempre entre menos 2 a 8 graus positivos. As redes de frios têm como objetivo manter as condições adequadas da refrigeração dos imunobiológicos em toda a rede, ou seja, manter as características dos imunobiológicos desde o seu início até o seu destino final. Manter uma temperatura ideal dos imunobiológicos, e uma vez que são produtos termoláveis, tá certo? A arrumação da geladeira. Veja só, no desenho vocês viram como é armazenada as medicações, ou seja, as vacinas, e elas são organizadas na geladeira. Essa geladeira tem que estar em uma temperatura adequada, seguindo as normas técnicas do Programa Nacional de Imunização, e onde na primeira prateleira deve ser sempre armazenadas as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, tá certo? Como, por exemplo, a tríplice viral, né? Vem a questão do termômetro, a verificação do termômetro, o controle da temperatura ambiente e da geladeira, né? Da parte interna da geladeira. Na segunda prateleira, vemos também a questão de armazenar os imunobiológicos que não podem ser mantidos em temperaturas negativas, que é o caso da TT, hepatite B, a antirraiva, a BCG, as pneumodéis, as pólios. E ainda no centro, colocar o termômetro de máxima e mínima na posição vertical. Lembre-se que o termômetro, né, deve ser no centro e deve ter no termômetro a avaliação da temperatura máxima e mínima na posição vertical. Aqui no slide que eu vou disponibilizando para vocês, tem essa identificação, essa mostra de como é que funciona esse termômetro, tá bem? Na terceira prateleira costuma-se colocar caixas com soros, vacinas ou vacinas de conservação a mais de 2 graus Celsius, né? Empilhadas na própria embalagem, tendo os espaços para manter a circulação do ar. No compartimento inferior, deve-se manter no mínimo 30 garrafas com água, adicionando corantes, né? Tem os modelos os desenhos de geladeiras para vocês aqui também, mas vocês já desenharam, isso é para complementar essa aula aqui, esse estudo que vocês fizeram, de como é uma geladeira, uma refrigeração, a rede de frios como um todo. Aí existem também alguns cuidados que devemos ter com a geladeira, tá certo? Como é que o técnico de enfermagem avalia, ou seja, executa esses cuidados com a geladeira? Da seguinte forma: fazer sempre a leitura da temperatura diariamente no seu início da manhã. Chegou, abriu o PSF, vai lá, pega a sua canetinha, faz a anotação da temperatura, né? A temperatura da manhã e à tarde e fim do dia também, após a jornada de trabalho. Tem uma planilha bem bonitinha, eu vou até disponibilizar em um material para vocês, onde tem nessa planilha a marcação dos horários, de fazer essa leitura da temperatura. E faz essa anotação diariamente da leitura do tempo, temperatura do momento, temperatura ambiente e a temperatura interna da geladeira. Manter afixado em cada porta do equipamento cartazes para não abrir a porta da geladeira. É muito importante o manuseio da geladeira, não deixá-la aberta, que isso pode mudar a temperatura da geladeira. Usar uma tomada exclusiva para a geladeira, não usar aqueles que tem com várias conexões, com vários aparelhos conectados. Instalar em um ambiente climatizado, é importantíssimo que a sala de vacina tenha ar-condicionado com a temperatura de 18 graus, tá certo? Colocar suporte de rodinhas, não permitir armazenar nenhum outro tipo de material. Certificar-se que a porta sempre está fechada e fazer o degelo a cada 15 dias. A limpeza da geladeira, referente ao degelo, né?
A limpeza da geladeira, ela tem uma forma, né, de fazer essa limpeza, como já falei que tem que ser a cada 15 dias, ou se a camada de gelo atingir 5 centímetros. Para isso, recomenda-se o quê? Transferir os imunobiológicos para outra geladeira ou caixa térmica, mantendo a temperatura recomendada. Desligar a tomada e abrir as portas da geladeira e do congelador e não mexer no termostato, tá certo? Aí limpa a geladeira com sabão de coco ou neutro e não jogar água, só limpar com sabão de coco ou neutro. Após a limpeza, recolocar o termômetro, as 12 garrafas e o gelo reciclável e manter as portas fechadas por 1 hora, verificando a temperatura após o período. Quando atingir a temperatura ideal, recolocar as vacinas no lugar. Isso é a limpeza da geladeira da sala de vacina. Uma das situações importantes também é o cuidado com a caixa térmica. A caixa térmica deve ser organizada para manter a temperatura de conservação desses imunobiológicos, né, que devem estar a 20 graus negativos ou entre 2 a 8 graus Celsius positivos, de acordo com o seu armazenamento e transporte. É necessário que usar o isopor, manter o espaço ideal entre os imunobiológicos. Não utilizar sacos de gelo, pois poderá comprometer, né, os imunobiológicos. Bobinas de gelos recicláveis, sempre usar as bobinas de gelos recicláveis. Elas são constituídas, né, de um frasco plástico contendo hidroxietil, né, o que é uma celulose, em concentrações comestíveis e conservantes de água. Um gelo reciclável à base de gel ou apenas dimensões, que são utilizadas para o transporte de imunobiológico em temperaturas positivas. A caixa térmica ela deve ser toda organizada nas laterais com as bobinas de gelo sempre verticais, deixando espaço para ser colocados todos os imunobiológicos, tá certo? Vai até uma imagem para mostrar para vocês como é feita essa organização. Quais são os cuidados que devemos ter com essa caixa térmica? Caso o frasco plástico seja danificado, deixando vazar o conteúdo, a bobina deve ser desprezada. Sempre estar atentando para essas bobinas. Não usar água com sabão ou outra substância que poderá congelar as vacinas bacterianas. Uma vez terminadas de ser usadas, as caixas térmicas e bobinas deverão ser lavadas e secadas para novamente ser acondicionadas na caixa coletora abaixo do congelador. Observar sempre a data de validade das bobinas. Sempre estar verificando. São muitas, né, mas deve ser feita sempre essa observação. Sobre a temperatura, é importante atentar no controle, né, dessas temperaturas, o termômetro analógico dos cabos extensor, do tipo de termômetro que é utilizado nas caixas térmicas, para verificar as temperaturas do momento. O termômetro de máxima e mínima analógico é utilizado para verificar variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente num período de tempo, tá certo? Sempre o controle da temperatura é realizado dessa forma, com o termômetro analógico de cabo extensor, onde esse tipo de termômetro é utilizado, né, nas caixas térmicas, e sempre avalia a temperatura do momento. E aí os termômetros de máxima e mínima, os analógicos, são utilizados para verificar as variações de temperatura do tempo. Os termômetros digital com cabo extensor é constituído de 2 displays do cristal líquido. Vocês vão ver quando forem fazer a prática ou a visita, né, e a prática de PSF, sala de vacina, como é que é constituído esses displays para a geladeira e o outro para a temperatura do local, que utilizamos a máxima e mínima atual, além de ter alguns que têm um dispositivo de alarme. O termômetro a laser é de última geração, que alguns já são adotados. Ele é utilizado para a verificação da temperatura dos imunos em caixas térmicas de grande volume.
aonde vai expedir e receber. Vai aqui uma imagem de como deve ser esse termômetro, tá? Onde vai indicar a máxima e a mínima, que na prática vocês vão aprender mais detalhadamente, mas na teoria é bom você saber que precisa sim esse conhecimento de avaliação da marca da temperatura máxima e mínima. E quando falta energia ou alguma outra falha, como eu falei da questão de ter, né, o STER para conectar vários aparelhos e principalmente a geladeira, onde pode ocorrer algumas falhas e a falta de energia também. Em caso de defeito técnico, os imunobiológicos deverão ser acondicionados em caixas térmicas, onde poderão permanecer por 24 horas, não é? Em caso de corte de energia, proceder da seguinte forma: manter a geladeira fechada por um período de 8 horas, após as 8 horas, acondicionar os imunobiológicos, gelo reciclado dentro das caixas térmicas, né? Caso a geladeira em uso não apresente um perfeito funcionamento, a variação de temperatura é de 6 a 8 graus positivo com frequência. A permanência dos imunobiológicos não deve ser ultrapassar mais de 2 horas. Tem que ser retiradas imediatamente para outro local. Em situações de emergência ou instância regional ou estadual, deverão ser informadas para ajudar as devidas tomadas de decisão. Caso o defeito não venha a ser solucionado até o término do trabalho, transferir os imunobiológicos para o serviço mais próximo ou para a regional. Quando a temperatura da geladeira ultrapassar a temperatura de 8 graus Celsius positivos, os imunobiológicos deverão ser colocados sob suspeitas, tá? Uma vez que eles, para funcionarem normal ou de forma adequada, deve estar sempre entre as temperaturas 2 a 8 graus Celsius positivos. Técnicas de administração de vacina. Uma das técnicas de administração de vacina, que eu já citei anteriormente, é a preparação da sala, né, do espaço de materiais, orientação ao paciente, higienização das mãos, preparo da vacina, técnica de administração, descarte dos materiais, como também as anotações, que é de grande importância a anotação das vacinas. Em relação ao descarte na sala de vacina, ou seja, o descarte das seringas e das agulhas, é de grande importância ser utilizado com segurança, né? Após o uso, não deve ser as agulhas não devem ser entortadas ou reinseridas, né, nos protetores, que esses procedimentos podem propiciar a uma ocorrência de acidentes, e elas devem ser descartadas em local apropriado. Quando o recipiente estiver cheio, deve ser lacrado e encaminhado para o local da coleta. Esse recipiente, para ser descartável, é a caixa, né, de pérfuro cortantes, onde todas essas agulhas devem ser sempre descartadas nesse pérfuro, tá bem? Bom, a nossa aula nessa manhã foi um resumo ou só um complemento do que vocês já vinham estudando sobre a rede de frios. Vou disponibilizar para vocês um material para fazermos um pequeno resumo. Estaremos no WhatsApp, bons estudos, e qualquer dúvida estaremos lá para nos ajudarmos, tá certo? Bons estudos.